Fala galerinha, vamos lá então para a nossa aula de preparação. Estou gravando essa aula aqui para alguns alunos, né, especialmente aí para o Leandro, para a Isa e também para a Amanda, né, que também vai fazer uma preparação aí, né? Então, e para todos os demais que eu mandar esse vídeo depois, que eu já vou deixar guardado para utilizar aí com outras necessidades, né? Bem, então vamos lá, a gente vai começar uma lista dos 100 verbos mais usados em inglês, né? Então a gente vai começar essa lista. Então vou começar hoje com 25 e em cima aí vocês estão vendo que tem uma frase que eu vou querer que vocês façam para mim depois, tá? Seja no dia da nossa aula, seja que vocês mandem para mim, aí cada um eu vou tratando individualmente. Então, essa lista é uma preparação que eu fiz com uma pesquisa, né, de alguns sites, né, de alguns locais aí onde eu encontrei os 100 verbos que são os 100 mais usados pela língua inglesa. Então, se você sabe esses 100, você tem que saber esses 100 verbos aí, você se vira muito bem. Então, o primeiro verbo é o cook, que é o verbo cozinhar. E a frase que eu gostaria que vocês fizessem aí é: ela cozinha um peixe delicioso. O segundo verbo aí na sequência é call, tá? Call, que é o verbo ligar, telefonar ou então chamar, tá? Então a frase que eu quero que vocês façam aí para mim é: eu não ligo para você todos os dias. E aí, atenção na informação importante para não errar. O verbo call, ele não tem em inglês o para. Então é ligar para você é call you. Não tem o to you ou for you. Então é uma dica importante. O próximo verbo é o arrive. Olha na pronúncia, arrive, que é o verbo chegar. A frase está aí. Nós chegamos atrasados às segundas. Esse as é on, on, on. Próximo verbo buy, que é o verbo comprar. Buy. E a frase que eu quero é: eles compram o livro? Uma pergunta, cuidado. O próximo verbo, ask, ou então no britânico, ask. Okay? Então, ask é o verbo pedir, tipo pedir um favor, ask a favor. Ou então, no caso aí, fazer uma pergunta ou perguntar também. Então, o que eu quero que vocês façam para mim é: ele pergunta ao professor? Próximo verbo, begin. Begin é o verbo iniciar, começar. Tá aí a frase: o curso inicia hoje. Próximo verbo, come, que é o verbo vir. Todo mundo conhece esse de come here, né? É o verbo vir. Então a frase que eu quero é: ela vem a pé para o trabalho. E esse a antes do pé é on, on, tá? On. Próximo verbo, eu não sei por que saiu isso aqui embaixo, é o verbo break, que é o verbo quebrar, né? Então, break, frase que eu quero: eu sempre quebro o meu celular. Okay? Mais um, follow, que é o verbo seguir, acompanhar, tipo, me acompanhe, por favor, follow me, please. E aí a frase que eu quero é: ela segue o meu conselho. Próximo, close, que é o verbo fechar, close. Você não fecha a porta, é a frase que vocês vão fazer para mim. Próximo verbo, bring, que é o verbo trazer, bring. Pergunta: você traz meu livro? Choose, cuidado com a pronúncia, choose. Verbo escolher, ok? Escolher. Frase: eu escolho a letra A. Clean é o próximo verbo, que é o verbo limpar. Clean. Então, ela limpa meu quarto? É uma pergunta, cuidado. Cut. Cuidado, cut. Não é cut, né? Cut. Elas cortam a cebola para você. É essa frase que eu gostaria que vocês pensassem aí. Próximo verbo, dance. Verbo dançar. Ele dança salsa? É uma pergunta também, atenção. Próximo verbo, date, que é... Não, date não é data, teacher. Date também é data, mas como verbo é o verbo namorar com alguém, já que em português às vezes a gente coloca o com, né? A minha frase aqui é: ele namora aquela atriz?
Mas às vezes em português fala assim, ele namora com aquela atriz, não importa. Em inglês esse com não vai existir. É date alguém, tá? Então date, namorar. Próximo verbo, depender, depend, depend. A frase que eu quero é, ele não depende de você. E esse de você que eu coloquei aqui, né, vocês repararam que, quer ver uma coisa? Esse de você vai ser on também. Então, on you, não é off you, certo? Isso é regência, né, nominal. Então, essas preposições elas não batem igual no português. Então a gente já viu que a pé é on, as segundas-feiras é on e agora o de junto com o verbo depender também é on. Então se liga na dica. Mais um verbo é o verbo die, que é o verbo morrer. Eu coloquei uma frase um pouco romântica assim: eu morro todos os dias por você, baby. 19, já estamos indo para o verbo 19, é o verbo do, que é o verbo fazer. Então a frase que eu quero aqui é, ele não faz a lição de casa, ok? Do. Mais um, dream, que é o verbo sonhar. Então, dream. Ela não sonha com você. Dream. E esse com vai ser about. Certo? Mais uma vez, a preposição que não bate do português para o inglês. O próximo, drink, beber ou tomar, né, no sentido de beber, tipo tomar uma coca, drink. Né? Ele bebe vinho? É essa pergunta que eu quero. E o próximo, então estamos quase na final do nosso primeiro quarto aí de verbos, né, que é o drive, que é o dirigir. E a frase que eu quero é, ela dirige muito bem. Afirmativa, cuidado, ó. Eat, comer. Então, eu não como peixe, mas ela come. Então, são duas frases agora, eu vou começar a dar uma dificultada, tá bom? Então, para você que já viu a gramática, né, então você já sabe mais ou menos o que fazer. Para quem ainda está assistindo esse vídeo e não viu a gramática, não se preocupa, tá bom? Se preocupe com o vocabulário, com os verbos, com essas 25 palavras. Porque com essas 25 a gente monta 250 frases. Tá? Então não se preocupa. Inclusive não se preocupa nem de fazer as frases ainda, se você não viu a gramática. Né? Fall, cair, fall. Ela cai da cama? Né? É o verbo cair. Uma dica aqui. Quando eu pego junto com o fall e coloco o in e coloco o love, eu estou criando aí um novo verbo. Cair no amor. Cair no amor é apaixonar-se. Então, fall in love é apaixonar-se, tá? Então, quando vocês verem o cair junto com in love, vocês já sabem que não tem nada a ver de cair de acidente, é de cair na armadilha do amor, se apaixonar. Fall in love. E por último, listen to. Olha a pronúncia listen. Esse T aqui é mudo, né? Ele não tem pronúncia. Listen to Paraná, que é o verbo escutar. Tá aí a frase, ele não escuta funk, mas ela não escuta funk, mas ele sim, ok? Então se liga porque o verbo listen, ele tem que ter essa preposição to aqui, embora em português não tenha, ó. Escuta o quê? Funk. Em inglês é listen to funk. Tem que ter essa preposição que eu já comentei também, certo? Então tá aí, paramos na nossa primeira fase dos verbos, a partir de agora é treinar muito, tá? São 100, então ainda tem bastante, são 3 partes, mas também depois desses 100, vocês não têm noção do que vai acontecer com vocês. Então memorizem todos esses, que a gente continua aí na nossa próxima aula. Eu vou fazer o vídeo 2, a aula de verbo 2, e mando para vocês assim que possível. Valeu, galerinha. Thanks.